O governador da Flórida e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Ron DeSantis, disse que brasileiros não têm o direito de irem ao país. DeSantis disse assim, se você está na Polônia ou no Brasil ou em qualquer outro lugar, você não tem o direito de vir para este país. As pessoas vêm porque pensam que é do nosso interesse. Os Estados Unidos abrigam a maior população de imigrantes brasileiros do mundo, cerca de 1,9 milhão de pessoas, segundo o levantamento divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores este ano. A maioria deles moram na Flórida. DeSantis aparece com 19% das intenções de voto na primária do partido. Já Donald Trump vem em primeiro com 42%. Ferrou a saída para o aeroporto, Jotinha? Cara, não ferrou. Infelizmente, a gente vê que tem uma perseguição muito forte em cima do Ron DeSantis. Ele faz uma belíssima campanha, fez um belíssimo governo no estado da Flórida. É alguém que tem uma atuação no eixo conservador social que falta aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não vê nenhum tipo de representante fazendo algo que realmente represente uma outra agenda. A gente vê gente falando sobre privatizações, etc. Mas a agenda social, conservadorismo social, nas pautas que são caras à população, como a questão de gênero, como a questão de raça, realmente afrontando políticas afirmativas e do politicamente correto, defendendo a liberdade de expressão das pessoas. Infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil, e o Ron DeSantis é uma materialização disso. Referente à fala sobre o aeroporto e sobre os brasileiros, o que houve foi uma retirada de contexto dessa fala. Em nenhum momento ele disse que era contra a imigração. Até mesmo na fala, ele cita, inclusive, a imigração polonesa também, que aconteceu durante a Segunda Guerra. E o que acontece? Quando acontece uma imigração desenfreada, os resultados disso são aumento da criminalidade, que acontece com uma sobrevalorização em relação à população nativa, e também, se o país não está preparado para receber esse grande número de imigrantes, principalmente no caso dos brasileiros que vêm oriundo de forma ilegal e do México, e eu acredito que é daí que advém a frase que brasileiros não têm o direito de ir para os Estados Unidos, é porque grande parte vai de forma ilegal, acontece que o país fica à mercê de aumentar os níveis de criminalidade, reduzir o sistema de seguridade social, inclusive aumentar a dificuldade para atender a população. Vou falar uma coisa para vocês. Para nós brasileiros, essa fala do DeSantis pode pegar um pouco mal, né? Agora, para o americano, eu acho que ela tem um valor muito forte. Porque se você for na Flórida hoje, você não encontra mais americano, né? É difícil você achar um americano ali na Flórida. Você vai encontrar, só os brazuca lá. Mas sabe o que eu acho? Condomínios e condomínios de brasileiro. Vai no shopping, só encontra brasileiro. Daqui a pouquinho a Flórida vai ser incorporada à Amazônia. Mas sabe o que eu acho? Que essa fala do DeSantis é, no fim das contas, uma traição aos valores profundos dos Estados Unidos. É uma traição, por exemplo, ao poema que está inscrito aos pés da Estátua da Liberdade, que diz: venham a mim as massas exaustas, pobres e confusas, ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu os guio com a minha tocha. Os Estados Unidos se tornou a grande potência que é como país ao incorporar o espírito da liberdade para todos, ao incorporar a ideia de que aquela é uma terra de liberdade onde todos são bem-vindos. Então, a imigração esteve na história dos Estados Unidos como uma condição essencial do próprio espírito americano. A ideia de que todos que vão buscar a liberdade em busca do sonho americano são americanos e, portanto, ajudam a realizar a missão do país como civilização. Mas, mano, como é que você controla esses números que a gente apresentou? Nós estamos falando de 2 milhões de brasileiros. É muita gente. Mas isso gera valor. A ideia, essa ideia de que imigrante significa crime, é uma ideia equivocada. Não é ideia, é dado. Eu trouxe até um aqui comigo. Apenas 4% de toda a população dos Estados Unidos é imigrante, mas quando a gente fala de crimes cometidos, chega a 21%. Então não é só ideia, é realidade. Porque quando o país, o Estado, não está pronto para receber um alto índice de imigrantes e não prepara a sua economia, as mudanças que a legislação americana na frente dos americanos. Isso está ligado às mudanças que a legislação americana causou, mudando a forma e dificultando a entrada de imigrantes. Os Estados Unidos é um país que, ao longo de sua história, se construiu com a população imigrante numa proporção muito maior do que tem hoje.
Então começou a haver uma restrição à política imigratória e essa restrição que marginaliza os imigrantes os coloca na condição marginalizada. Portanto, alguém que não consegue trabalho formal porque está numa situação ilegal tem mais dificuldades, isso é óbvio, de se inserir na sociedade. Mano. Os imigrantes são cidadãos como qualquer outro, são seres humanos, indivíduos que podem contribuir. Mas quando tu for falar de sistema de saúde nos Estados Unidos, mano, a preferência é para que um cidadão que seja nativo do seu próprio país. Isso então, já é uma deturpação do espírito original dos Estados Unidos. Mas não é espírito, é o espírito mano. de uma Quando a gente terra fala de de espírito, liberdade. a gente tem que falar de realidade. E a realidade se o número do sistema de saúde americano, que já tem inúmeros problemas, não comporta sequer a sua população nativa, como é que tu queres mais vagas em nome da liberdade, em nome do rodapé de uma estátua? A questão é a seguinte, você está tratando seres humanos que são produtivos e capazes de gerar para trabalhar onde? Riqueza, como se fossem um passivo. Eles são são um passivo. Hoje são um passivo. Incorporados à economia pujante dos Estados Unidos, eles geram renda e riqueza. A economia dos Estados Unidos não está acompanhando, não está conseguindo comportar isso. Por conta de políticas de restrição à imigração. Não precisa ser restringida. É preciso voltar a acolher racionalizada. Quem é o imigrante que está entrando no país? Ele pode realmente... Quem é um imigrante tipo o vereador que a gente está vendo? Essa é uma lógica baseada no controle estatal. Não é controle estatal. Não é uma traição aos valores que fundaram os Estados Unidos. Se tu quer política pública efetiva, tu tem que preparar o país para isso. Eu acho, maninho, tudo é muito lindo. Quando você vai lá na Estátua da Liberdade, você sente um liberal por inteiro, né? Aí depois você passa lá no Brooklyn, meu amigo, você vê que o negócio é mais embaixo, passa lá no Queens e tal. Agora, a minha dúvida é a seguinte, só para vocês terem uma ideia, de 2021 para 2022, teve um aumento de pedidos de brasileiros pedindo green card lá fora de 28% em um ano. Ou seja, isso aqui em 10 anos vai aumentar absurdamente. Os Estados Unidos, aí eu concordo com o Jotinha nessa, eles precisam estar preparados para isso. Não dá para você liberar geral, vem todo mundo para cá. Mas isso passa. Se tiver algum tipo de controle, se você não tiver minimamente um processo ali que dificulte essa entrada... Eu discordo. O ponto é fazer com que a economia volte a ser dinâmica, que as pessoas possam exercer a sua plenitude para gerar renda, para empreenderem, para ampliarem a riqueza, como foi ao longo da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, os Estados Unidos se construiu como o império que é, sendo um país aberto à imigração. O fechamento é a exceção. E esse fechamento com políticas que ampliam o Estado americano e dificultam o empreendedorismo por lá, é que dificultam a criação de riqueza. É por isso que não dá pra te elogiar, mano. Há 5 minutos eu tava dizendo o seguinte, concordo com o mano, que bacana, quando ele tava discutindo a questão do salário mínimo. É importante que a canetada do governo, quando venha, saiba acompanhar o crescimento da produtividade. Só que se a produtividade não está acompanhando, mano, serve essa mesma lógica para a questão da imigração. Só para vocês terem uma ideia, hoje nos Estados Unidos temos uma Curitiba vivendo no país. A mesma quantidade de pessoas que moram em Curitiba é a quantidade de pessoas que estão morando, brasileiros que estão nos Estados Unidos. Ou seja, nós temos uma capital brasileira morando nos Estados Unidos. Mas numa economia aberta, pujante e empreendedora, isso significa incorporação de pessoas produtivas. Essas pessoas geram valor. A gente não pode ficar tratando imigrantes como se fossem um objeto, um passivo dos países. Tem certeza que gera valor? Ajudam baseado a gerar no valor. Todo mundo vai gerar toda valor? Toda a história dos Estados Unidos, por exemplo. Maninho, eu discordo. Basta pensar no papel dos imigrantes no Brasil. Construíram o Brasil, nos ajudam a construir. Fala isso pro pessoal de Roraima, lá, que aumentou o índice de criminalidade graças à alta imigração dos venezuelanos. O problema aí é que nós, como país, infelizmente, temos muita dificuldade, não apenas de acolher os imigrantes e tratá-los como cidadãos, mas também no nosso ambiente de empreendedorismo. Mas aí tu tem que decidir qual é a tua prioridade, mano. Nós temos 58% da população brasileira hoje vivendo com uma renda abaixo do salário mínimo. Isso quer dizer, de partida, que estão na informalidade.
Esse tipo de problema que você gera um muro de acesso à formalidade no mercado é que gera a exclusão social. Mas quando tu vai fazer uma política pública, mano, tu tem que decidir para onde tu vai caminhar. Nós temos hoje hospitais superlotados, nós temos hoje uma condição de qualidade de educação baixíssima, nós temos altos índices de criminalidade, um caos na segurança pública instalado com as pessoas que nós temos hoje. Então, primeiro nós resolvemos o estado do país hoje, depois a gente pensa em trazer mais gente. Senhores, deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio, a gente já volta, são 10:11. Sabe um ponto curioso? Vou deixar uma dica pro Mano, ouça mais o Jota. Mas sabe um ponto curioso nesse aspecto? Para fechar a conta, nós precisamos, veja, as populações mundiais estão envelhecendo, especialmente em países desenvolvidos. Para fechar a conta, nós precisamos de mais jovens. Então, a imigração, nesse sentido, inclusive de política pública, para sustentar os programas e as políticas públicas, nós precisamos de imigrantes produtivos que consigam somar a sua força de trabalho e ajudar a gerar riqueza, inclusive para pagar a conta dos americanos que precisam do sistema de saúde. Turma, olha só.